Tudo começou quando eu perdi o emprego. Daí eu pensei comigo, bom, se não tem emprego, então vamos estudar. Hoje no Santa Cabrera a gente vai comentar um pouquinho sobre como ingressar no mestrado. Quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu tô fazendo mestrado, porque eu já comentei um monte de vezes por aqui. E depois de alguns amigos perguntarem, enfim, como é que foi passar, como é que não foi, eu resolvi fazer um vídeo comentando como é que é esse processo, então, de, enfim, voltar a estudar depois de um tempo. Tem muita gente que sai da graduação e já entra no mestrado. Eu acho isso positivo pelo fato de que você já tem a vida meio organizadinha. Mas nós, pessoas que não temos a vida assim, às vezes isso não acontece de uma maneira tão cronológica, digamos. O fato é que eu achei bem positivo ficar um tempo ali no mercado de trabalho. Foi muito pouco, na realidade. Eu até penso em voltar e ficar mais tempo, mas não tá tendo, né, gente? Não tá tendo muito emprego. Nem vou falar de questões políticas, que estou pensando em reservar um vídeo exclusivamente para isso. Militância. Então, retomando esse assunto de mestrado, que eu sempre pincelo aqui no vlog. Bom, na verdade, ficar esse tempo no mercado de trabalho é muito importante, porque ele traz algumas questões aí na sua vida, principalmente de, acho que, satisfação, inquietação. Se você é uma pessoa que gosta de pensar e pensar muito, talvez a academia seja um lugar para você. E eu não tô falando academia de malhação, não, porque como vocês podem perceber, eu não curto muito isso, né? Mas academia é um termo que eles chamam pra universidade. Eu também não sei muito bem o porquê deste termo, mas a gente pode pesquisar e depois colocar o significado aí na hora da edição, eu acho. Se você passou por um processo semelhante, talvez você crie alguma identificação com esse vídeo. Putz, meu chinelo acabou de arrebentar. Então eu acho que você pode se identificar, porque quando a gente se forma, a gente fala, agora eu vou pro mercado, tão sonhado mercado de trabalho. E aí, a hora que você vai pra sua realidade, você fala, não era tudo isso, não era o que eu queria, não estou feliz aqui. E aí você começa a sentir muita falta de estudar, porque de fato na graduação é o momento que você descobre que você não é tão burro. Pelo menos a maioria das pessoas acontece isso. Porque você vai estudar exatamente o que você gosta. Então, tudo aquilo que não faz o menor sentido pra você até o terceiro colegial, de repente você fala assim, acho que agora eu me encontrei. E aí você se joga na graduação e muitas vezes, é lógico que tem matérias que a gente não gosta muito, mas isso é outra pauta, né? Eu sempre me enrolo, eu sei. E aí, acho que depois dessa mini frustração que rola no mercado de trabalho, e tem esse rolê também que é o começo de vida adulta, eu acho que é uma hora um pouco delicada, né, de se tratar. E aí, pensando em tudo isso, eu já sentia muita falta de estudar mesmo, de estudar principalmente comunicação, que é a minha área. Falei, cara, eu vou prestar mestrado, né, então vamos prestar mestrado. Aí voltei, me joguei de cabeça nos estudos. E aí, assim, prestar mestrado significa se dedicar integralmente a uma prova de seleção que é foda. É foda. Assim, a prova que eu prestei, não posso falar pra vocês que nossa, cara, eu sou... porque é difícil pra caramba. É difícil, exige uma certa dedicação, concentração, mas também tem um percentual aí de sorte. De repente o tema que ficar na prova, e isso acaba colaborando muito se você tiver uma bagagem, enfim, um repertório que se identifique com o tema que cai na prova. Antes de tudo, antes de começar a estudar de fato para o mestrado, eu resolvi fazer uma disciplina especial. O que é disciplina especial? Bem, trata-se assim, ó, quando começa as aulas do mestrado, eles têm uma porcentagem das vagas exclusiva para os alunos que passaram nessa tal prova e uma porcentagem e é aberto para alunos que vêm às vezes de outros programas de mestrado ou aqueles alunos que já têm o interesse no programa que está sendo ofertado pela universidade. E aí, bem interessado, você se joga lá na disciplina especial, que de repente pode até já ser mais ou menos no enfoque que você curte estudar. E isso é muito fácil de procurar, porque você geralmente tem acesso a essas informações no próprio site do programa que você tá, enfim, afim. E aí você faz lá a disciplina. Na época eu fiz então a disciplina de cinema e memória, já comentei aqui no vlog também, e só não me lembro em qual vídeo. E foi um pouco
desse tema memória. Mas acabou que a gente debateu mais sobre a memória no cinema e eu não criei assim tantas identificações porque eu acho que eu gostava mais dessa memória através da história oral e por meio da literatura, talvez. Não sei, tô me encontrando ainda, gente. Mas então foi uma descoberta, foi interessante. Mas o que eu coloco de mais importante nessa fase de você prestar, aliás, se inscrever para disciplina especial, é que você começa a entender como o programa funciona, ter contato com alunos que já fazem o programa. Isso é ótimo, porque você vai se preparando pra prova, faz uma amizade ali, conversa, troca uma ideia ali, você fala, pô, o que eu posso, enfim, tá separando pra estudar melhor e tal. Você pega umas dicas de como fulano passou, como fulano não passou. Isso é bem positivo. Então você vai lá, começa a estudar, faz a disciplina especial, blá, 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 e de repente chega o dia da prova. Como estudar pra prova? Bom, geralmente tem uma lista de livros e você precisa ler todos, porque essa lista de livros ela é tipo sorteada por temas no dia. Então é foda. Mas assim, você corre o risco de cair o livro que você menos entendeu. Mas no meu caso, caiu o livro, não caiu bem o livro, mas caiu o tema que se identificava com o livro, que era um livro super legal, assim. O livro que eu mais usei foi um livro que se chama Diante da Dor do Outro, que é um livro da Susan Sontag, uma teórica sobre fotografia que é incredible. Já citei um livro dela que também chama Sobre Fotografia. E essa mulher é maravilhosa, porque ela traz um contexto muito interessante para as questões de comunicação. Esse livro, por exemplo, Diante da Dor do Outro, ela traz a guerra do Vietnã, traz cobertura do apartheid. Então, além de tudo, tem um pouquinho da história ali, e aí você pode até trazer depois essa bagagem para a sua prova. E o tema era a cobertura da imprensa, enfim, era a cobertura midiática sobre a migração. E essa prova, então você vai lá, faz, mata, e aí depois tem uma outra parte, que é a parte de entrevista pessoal. Esse vídeo pode ser que fique um pouco longo, mas como é um vídeo de utilidade pública, foda-se, né? E aí nessa entrevista, nessa parte... lembrando que você precisa de um projeto pra mandar pro mestrado. Não é tão... vou lá e faço a prova, beleza. Você precisa fazer um projeto porque você já precisa saber mais ou menos o que tu quer estudar. Então você faz esse projetinho, por isso que é importante você fazer a disciplina especial. Porque nessa hora de criar o pré-projeto, bicho, tu precisa muito de ajuda. Se eu não tivesse falado com 1000 pessoas, exclusivamente o Thiago, que era um amigo lindo, incrível que eu conheci, eu talvez, enfim, tivesse tido mais dificuldade. Então é um momento pontual, esse momento de criar o pré-projeto, de identificar o professor que você vai mandar esse pré-projeto, qual a linha de pesquisa dele, se o seu tema se encaixa na linha de pesquisa dele, se o seu tema é relevante, se o seu tema você também vai criar uma identificação suficiente para aturar ele dali 2 anos e, enfim, tem todo esse repertório aí, né? E aí você manda o projeto, se o projeto for aprovado. Se você passar nessa tal prova aí, você vai defender esse teu projeto numa entrevista pessoal, que é tipo mano a mano. E aí você pode ter a sorte de chegar lá e serem professores legais, interessados no seu trabalho, ou o azar, como eu já ouvi falar, gente que chega nessa hora da entrevista e porra, na hora já não rola empatia e é tenso. Mas geralmente existe uma ética interessante nesse momento da entrevista, que é você falar. É o momento de você falar. Eles perguntam e você fala. Então, e aí você fala na hora, você transporta tudo aquilo que você estudou, o seu interesse para esse momento de entrevista. E aí, minha filha, depois de passar todo esse processo, é rezar e pedir para Jesus, para Deus, te ajudar a passar no processo. Porque daí é uma coisa que não depende. Tu já fez tua parte e aí é entregar, né, bicho? Esse processo todo parece um pouco burocrático, mas ele faz parte até para você amadurecer a ideia de entrar no mestrado. Porque não é uma coisa tão simples. Primeiro que as aulas são de tarde, então você precisa se dedicar. Segundo que você vai conhecer um monte de gente de área diferente. Você precisa estar preparado para essa discussão em sala, que é muito saudável, mas é também às vezes meio cocô. E tem gente que acrescenta muito. Eu tenho uma disciplina que eu faço que tem uma galera da história, uma galera do direito, uma galera das ciências sociais. E tem até uma disciplina que tem uma galera da química, que eu nem curto muito essa disciplina. Mas tudo bem, é uma disciplina obrigatória. E tem essa também, tem as disciplinas obrigatórias e as disciplinas optativas, que geralmente são disciplinas incríveis e lindas, que fazem a sua semana ficar muito mais feliz.
Eu acho que é isso. Se você tem dúvidas, se você, né, enfim, tem muita vontade de voltar pra academia e às vezes fica meio, mas eu não sei, a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Nunca seja o oráculo de voltar a estudar, mas eu acho que quando a gente passa por determinada coisa, a gente sempre pode compartilhar isso com o outro, né? Então se você tem alguma dúvida, escreve aí no seu comentário, se inscreva no canal, vamos ser felizes, vamos se amar, sempre eu adoro esse tipo de apelo. E vamos estudar, porque se não tem trabalho, nós estuda, mano. É isso aí. Você me deixa cabreira.